a terceira parte do segredo, enfim. São 4 atos. O primeiro, os pecados da humanidade estão atraindo a ira divina, e pelos nossos pecados mereceríamos que o fogo fosse ateado à terra. Nossa Senhora está retendo, está fazendo derramar a misericórdia divina sobre nós. Mas nós precisamos agir contra o nosso pecado e em face do nosso pecado. Vamos ver como isso aparece na terceira parte dos segredos. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos aqui juntos novamente para conhecer a mensagem de Fátima, a sua urgência para nós. Ela que fala tanto das coisas que nós estamos vivendo no nosso tempo, mostra os perigos e dá os remédios. Semana passada nós começamos então a falar sobre a terceira parte do segredo. Eu falei mais, não entramos no segredo em si, na terceira parte em si, mas ficamos falando de todos aqueles debates que ocorreram acerca do segredo antes dele ser revelado, por conta do fato dele ter sido revelado muito mais tarde do que as 2 primeiras partes. Bem, faltou eu dizer, cometi uma omissão involuntária por esquecimento, que quando da revelação, em 2000, muitos entenderam que aquele não era o segredo, ou que não era todo o segredo. Que ou havia uma adulteração da terceira parte do segredo, ou uma omissão. E, bom, essa polêmica nós vamos deixar para o final dos vídeos da terceira parte do segredo, não vamos entrar aqui. Mas houve isso também. E vamos dar todas as explicações depois, vamos estudar, entrar na polêmica, não no sentido de alvoroçar a polêmica, de aprofundar a polêmica, mas até no sentido de objetivamente dar uma tentativa de solução para que nós possamos prosseguir com mais certeza, porque afinal de contas, se há alguma parte incerta, o que há de certo e inequívoco é muito maior e é mais do que o bastante para nós nos debruçarmos sobre isso e atendemos ao que Nossa Senhora pede. É menos útil ficarmos disputando e nos dividindo e dando brecha para o inimigo de Deus com divisões e brigas do que irmos na solução. Bom, mas vamos ao segredo em si, a terceira parte do segredo em si. Nós vamos ver, a terceira parte do segredo, nós podemos dividir praticamente em 4 atos, em 4 momentos. 2, o primeiro e o último, mais curtos e mais, digamos assim, mais propriamente espirituais. O segundo e o terceiro, mais longos, geralmente assim, se fala pouco, se reflete pouco sobre o primeiro e o quarto ato. Nós também, vai ser mais rápido efetivamente de nós refletirmos sobre eles. Mas não quer dizer que seja menos importante, apenas ele é mais simples de elucidar. São mais simples de elucidar. E a segunda e terceira parte, um pouco mais longas, aonde se centra os debates, as questões mais intrincadas, e que tem a curiosidade deles estarem em ordem invertida. O que acontece cronologicamente no terceiro ato é antes do segundo. Ele narra primeiro, segundo e depois o terceiro. Mas, pela própria narrativa, fica claro que eles acontecem em ordem invertida. O terceiro ato acontece antes da segunda. Nós vamos ver tudo isso. E aí, essa segunda e terceira parte mais longa, sim, se referem a acontecimentos concretos que aparecem neste mundo. Também, sempre as profecias têm um caráter simbólico, expresso, mas também simbólico. Aí é toda a questão de nós tentarmos entender tudo o que ele significa. E aí nós vamos entrar. E a discussão vai ser mais longa, mais profunda, com mais questões envolvidas. Bom, mas vamos então ao texto da terceira parte, como nós já dissemos mais de uma vez. A terceira parte, como a primeira, ela é uma visão. Ela não é um texto, como a segunda parte do segredo. A segunda parte do segredo é um texto, é uma narrativa. A terceira parte é um texto também, mas é a descrição de uma imagem. A primeira parte tinha sido uma imagem do inferno, uma imagem absolutamente espiritual. A terceira parte, como dissemos, o primeiro e o quarto ato são mais espirituais, mas os 2 do meio são bem intramundando acontecimentos deste mundo. Vamos ao texto do segredo.
Lúcia falando. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despendia chamas que pareciam iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que saía da mão direita que Nossa Senhora expedia ao seu encontro. O anjo, apontando a mão direita para a terra, para a esquerda está a espada, com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. E vimos uma luz intensa. Esse é o primeiro ato, de que nós vamos falar mais hoje. Mas vamos para a leitura de tudo. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante como se vê em pessoas num espelho, quando lhe passam adiante um bispo vestido de branco, tivemos a impressão de que era o Santo Padre, vários outros bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz em troncos toscos, como se fora um sobreiro de casca. O Santo Padre, antes de chegar ali, atravessou uma grande cidade meio em ruínas, e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando no cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns tras outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras, de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com eles regavam as almas que se aproximavam de Deus. Esse é o texto do segredo. Essa última parte dos anjos, também mais espiritual, e a parte central ali, toda aquela decorrência de fatos. Bom, na primeira parte do segredo, então, primeiro ato da terceira parte do segredo, é uma visão supramundana. Nós vemos numa parte acima da terra duas figuras. De um lado, um anjo com uma espada de fogo na mão, e dessa fogo despejava um fogo que ia em direção à terra. Mas antes que ele atingisse a terra, das mãos de Nossa Senhora saiu um brilho, e este brilho, ao entrar em contato com essas chamas, apagava as chamas e impedia que elas queimassem o mundo. Então o anjo aponta a mão direita para a terra com voz forte, dizendo: penitência, penitência, penitência. Bem, evidentemente, o que nós estamos vendo é Deus manifestando dois atributos seus, dois atributos do seu amor ante a realidade do mundo, que são a justiça e a misericórdia. O anjo de Deus dispensa os raios de fogo da espada sobre a terra, porque a terra possui crimes, pecados tais, ofensas a Deus de tal monto, que estão exigindo um castigo extremo, que seria o precipitar-se deste fogo sobre a terra. De outro lado, a misericórdia de Deus, nesta visão expressa, vista como Maria Santíssima, como instrumento da misericórdia, desprende um brilho que faz apagar essas chamas. Bem, em primeiro lugar, embora ali estejam o anjo e Nossa Senhora, a justiça e a misericórdia, elas são dois atributos divinos, que na nossa cabeça humana tem dificuldade de se assentar. O que em Deus é claro, o que é justiça, o que é misericórdia, o que fazer em cada caso, e para nós não é. Nós temos que ver esses dois atributos distintos e não entendemos quando um vai predominar e quando o outro. Nós não temos a infinita sabedoria de Deus para entendermos isso. Mas o fato é que Santo Afonso Maria de Ligório tem uma reflexão muito linda, nós ainda vamos fazer em algum tempo de Advento, que é próprio do tempo de Advento, em que ele pega uma reflexão de São Bernardo, em que diz que depois do pecado original, como que esses dois atributos divinos entrassem em conflito. Ele dissesse assim: a justiça de Deus diz assim, olha, se Adão não for morto para sempre, eu estarei
mortalmente ferida, a justiça está mortalmente ferida, porque o pecado de Adão e Eva foram muito graves, e a única consequência possível é a morte eterna, a ida para o inferno, sem qualquer outra possibilidade para Adão e Eva. Mas outro atributo divino, como que diz, não, se Adão for condenado, eu é que estarei mortalmente ferido. Deus também é misericórdia. E a misericórdia de Deus também tem que agir. Pela justiça, Adão teria que ser condenado. Pela misericórdia, ele teria que ter sido salvo. Os dois são atributos divinos. Como é que isso vai se resolver? Deus dá um jeito de unir os dois e aplicar os dois ao mesmo tempo. Aplicar a justiça e a misericórdia. É assim. Agora, a misericórdia divina não quer dizer que não haja esses pecados e que eles não precisam ser freados. A justiça de Deus está pesando sobre nós. Nós vamos receber um castigo terrível. Mas ele usa de misericórdia para evitar, para atrasar, para minorar, para atenuar o máximo possível, para dar chances de arrependimento, faz chamadas para o arrependimento. Esse primeiro ato da terceira parte do segredo, ela é essa realidade. Nós nos darmos conta, é aquilo que Nossa Senhora fala, na segunda parte do segredo, se não pararem de pecar, virá uma guerra pior, tal. É o que ela fala nas falas abertas. É preciso converter-se. O meu filho está sendo machucado. Ele é desprezado pelos altares do mundo todo, nas capelas do mundo todo, no Santíssimo Sacramento. Mas, ao mesmo tempo, o anjo lá, nas primeiras aparições, dizia: Deus tem sobre vós desígnios de misericórdia. Deus quer a misericórdia. Isso está sempre presente em toda a aparição de Fátima, porque isso está presente na realidade do nosso tempo no mundo. É um tempo de muito pecado, de muito atentado contra Deus, em que Deus está para lançar a sua justiça, mas quer usar também de misericórdia. Então, ali Nossa Senhora aparece como a portadora da misericórdia, aquela que explicita a misericórdia divina, a misericórdia de Deus. Não é a misericórdia de Nossa Senhora, Nossa Senhora também é misericordiosa, mas é a misericórdia divina que se apresenta através dela. Nossa Senhora, muitas vezes, ela, como que por excelência, ela é quem se apresenta como a explicitação da misericórdia divina. E vejamos, sempre nas aparições marianas tem sido assim. Em La Salette, quando Nossa Senhora aparece a La Salette, os dois pastorinhos de La Salette, ela começa dizendo assim: se o meu povo... Nossa Senhora está angustiada, ela parece angustiada para os pastorinhos, embora muito bela, angustiada, e depois vai chorar mesmo. Se o meu povo não quer se submeter, sou forçada a deixar cair a mão do meu filho. Ela é tão forte e pesada que não posso mais retê-la. E ela vai dizer mais ainda: há quanto tempo sofro por vocês? Se quero que meu filho não os abandone, sou obrigada a suplicá-lo incessantemente. E vocês não se importam com isso. Por mais que rezem, por mais que façam, jamais poderão recompensar a aflição que tenho sentido por vocês. É a mesma coisa, a mesma situação de que, olha, os seus pecados, estão clamando muito a justiça, a ira de Deus. E eu estou segurando o seu braço, mas eu não aguento mais. É preciso que se convertam, é preciso que abandonem o pecado, é preciso que rezem mais, é preciso penitência. A própria igreja apresenta Nossa Senhora como essa portadora da misericórdia divina. Veja, nós rezamos a Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Mãe de Misericórdia. Então, Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia. Ela é Mãe de Misericórdia. A misericórdia divina está com ela. É assim, portanto. Depois, o próprio anjo vai dizer: penitência, penitência, penitência. Ora, aqui não há conflito entre justiça e misericórdia. Nossa Senhora, o que ela mais pede em todas as suas aparições é penitência, penitência, penitência. Veja que, portanto, embora haja uma dicotomia de atitudes, o fogo que vai arrasar e o brilho que apaga o fogo, não existe uma dicotomia sobre a realidade. Existe uma realidade de grave pecado que precisa cessar. Pecado que atrai a justiça e atrai a misericórdia. O que importa é que nós precisamos fazer cessar o pecado, conversão, e repará-lo. Penitência e oração. Então, esse é o sentido dessa primeira parte do segredo. Também Nossa Senhora se apresenta como portadora da misericórdia. Todas as aparições, ela tem falas de misericórdia.
a Santa Catarina Labouré, em Paris, a Santa Bernadette em Lourdes, a Pierina em Montechiari, a Irmã Agnes em Akita, em Medjugorje, em Garabandal. Nossa Senhora sempre se apresenta usando de misericórdia. Então, que nós sejamos bons filhos, que não querem abusar da misericórdia, mas recebê-la. Fazer penitência, se arrepender do pecado, abandonar o pecado, fazer penitência, orar, jejum, reparação, sacrifício, para atendermos o que Nossa Senhora pede. E seguimos juntos, vamos continuar no estudo na meditação da terceira parte do segredo. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a todos e até lá.